o direito médico, né? O direito médico, o direito dos médicos, o direito do hospital, né? Então, temos aí o direito médico como uma profissão, logicamente, regulamentada dentro dos parâmetros do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que é um direito fundamental ao trabalho, e a profissão de médico ela é reconhecida na classificação brasileira de ocupações, lá no inciso, ou no artigo, né, 225, 125, ou seja, CBO 225, 125, onde se tem que a função do médico sempre, pelo decorrer dos tempos, guardou aí um conteúdo místico, né, divinizado, então tornando essa figura tão presente na sociedade, a figura do profissional médico, um imaginário do povo, no imaginário da sociedade, como sempre um semideus, né? Então, tanto que nos escritos bíblicos, essa profissão de médico da CBO 225, 125, reconhecido aí nos termos do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é sempre referenciada aí com extrema honradez, né? Então, existe aí uma certa relevância nessa profissão médica perante a sociedade. Como dá para ler, por exemplo, nas palavras da Bíblia, né? As palavras da Bíblia, lá em Eclesiástico 38, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, né? Ou Sirácida, né? Que é o mesmo livro, ou esses livros que fazem parte aí daquele capítulo Deutero, agora esqueci o nome, mas Deutero-Romano, coisa assim, aonde são livros ocultos que temos na Bíblia. A Bíblia tem mais de 120 livros, né? Apenas alguns que aparecem aí, dependendo da crença e do local. Então, esse livro Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico 38, traz exatamente esse capítulo aí sobre o médico e a doença, né? O médico e a doença. Então, vejo que temos aí essa função aí explícita na Bíblia, que é essa honradez do médico, ou seja, o pedido para que o médico seja respeitado e colocando-se aí em posição que foi o Criador, né, que os criou. Então, o médico é uma profissão que está prevista na Bíblia, lá em Eclesiástico 38, Eclesiástico 38. Muito bem. A Constituição Federal, na verdade, desde o versículo 1º até o versículo 9º, do Eclesiástico 38, temos aí a figura do médico e da doença. A Constituição Federal, por sua vez, ela traz aí que a profissão, o exercício dessa profissão de médico está ligado diretamente ao princípio maior, ao fundamento maior da República Federativa do Brasil, que é exatamente o artigo 1º, inciso 3º, né? O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, nós temos aí o maior fundamento, ou o fundamento mais expressivo da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana. Lembrando sempre que qualquer ação que porventura possa surgir com a intenção de responsabilizar o médico na sua profissão, né? Tratando-se, logicamente, de serviço público, aí teremos a condição prevista até no artigo 22 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, como vimos lá no início da nossa fala, né? Se for privado, tem a questão constitucional lá do artigo 421 da Lei 10.406 de 2002 e seguintes. Então, temos aí vários artigos que tratam a busca. Se causar dano, logicamente, toda vez que alguém causar dano a alguém, deverá, então, ressarci-la, o que prevê o artigo 186, combinado com o artigo 927 da própria Lei 10.406 de 2002. O importante é que esse ônus da prova será sempre daquele que vai alegar, né? Como prevê o artigo, na esfera civil, o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, na esfera criminal, o artigo 156 do Código de Processo Penal, né? Na esfera administrativa, o artigo 36 da Lei 9.784
de 99, e, logicamente, temos aí também na questão trabalhista, lá no artigo 818 da CLT, e assim vai, não é verdade? Então, tem que prestar atenção sempre em dois pontos. Primeiro é o ponto que tudo que se faz sempre estará baseado na legalidade, ou no princípio da legalidade, aquele previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, sempre haverão a lei. E o ônus da prova será sempre daquele que vai alegar, com algumas exceções, como é o caso aí na relação consumerista, né? Já que o médico, ele presta um serviço, e prestando o serviço, ele também se imbui, junto com o contrato que ele vai firmar com o cliente, né? Na maioria das vezes, se ele não for empregado, não for servidor ou agente público, ele então vai ter aí a cláusula contratual, e aí uma relação consumerista. Com isso, poderá o juiz inverter o ônus da prova, como prevê o artigo 6º, inciso 8º, da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. O importante é que toda atuação médica ela tem um ponto a ser analisado, que é o ponto que está previsto lá no artigo 15 da Lei 10.406 de 2002, quando diz que nenhuma pessoa poderá vir a ser constrangida a ter que se submeter, né, se com risco de vida, a qualquer tipo de tratamento médico ou mesmo a uma intervenção cirúrgica, por exemplo, né? Então, nós temos aí alguma coisa importante em relação à cirúrgica, à parte cirúrgica, aquela cirurgia que tem a função de corrigir alguma anormalidade, né? Tá chamada aquela cirurgia que vem para corrigir alguma anomalia que a pessoa subjetivamente interpreta. Então, a questão aí da responsabilização se dará de forma diferente, né? Como veremos daqui a pouco. Então, vejo que nós temos aí essa questão baseada no artigo 15 da Lei 10.406 de 2002, que ninguém pode ser obrigado aí a se submeter nem a tratamento médico, muito menos a intervenção cirúrgica qualquer. Então, tem a questão também, quando a pessoa não tem condições, dos familiares, né? Então, tem uma série de pontos a serem analisados, todos eles com base no que prevê o artigo 15 da Lei 10.406 de 2002. E temos aí a resolução 2.232 de 2019, né, lá de 19, se não me engano, é de julho de 19, a resolução 2.232 do Conselho Federal de Medicina, resolução essa que estabelece as normas éticas, né, para a recusa terapêutica, logicamente, a recusa terapêutica por parte dos pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. Então, existe uma regulamentação nessa resolução 2.232, agora de 2019, que regula exatamente essa possível ou essa possibilidade de recusa a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, conforme prevê lá o artigo 15 da Lei 10.406 de 2002. Então, essa resolução 2.232 de 2019 do Conselho Federal de Medicina, no artigo 1º, estabelece que a recusa terapêutica, a recusa a tratamento ou a recusa à intervenção cirúrgica, na verdade, logicamente, nos termos do que prevê o artigo 15 da Lei 10.406 de 2002, e na forma da própria resolução 2.232 de 2019, né, na forma do que explicita essa resolução, né, um direito do paciente. Então, trata-se de um direito do paciente, então tem que ser respeitado esse direito, né? O direito do paciente, logicamente, de ter um respeito aí por parte do médico. O camarada não quer tratamento terapêutico, não quer intervenção cirúrgica, o médico tem que respeitar. Logicamente, desde que o médico venha informar, ou seja, que ele informe os pacientes
dos riscos que eles estarão submetidos, né? E também das consequências previsíveis da decisão. Então, existe aí a possibilidade, todos os riscos têm que ser plenamente informados, isso é uma questão que está previsto lá no artigo 30 da Lei 8.078 de 90, quando na prestação de serviços, né, e as consequências da decisão que esse paciente vai tomar, né? Não quero